aqui vou passar para o irmão Fernando, dele explorar um pouco a importância da gente participar de fato de uma comunidade, tendo em vista que os irmãos da congregação não querem mais nada, quer viver de vídeo do YouTube, a liberdade plena, né? Já pegou uma Hyper Grace aí, e enfim, não quer mais nada. O que você pode me falar a respeito disso, meu irmão? Jean, tudo bem, Jean? Graças a Deus. Maravilha. Ô, Jean, eu acho que essa questão de desigrejado, ela é muito recente, né? Se você olhar ao longo da história do cristianismo, nunca teve essa ideia do desigrejado, não é? Eu acho que isso faz muito parte do espírito da nossa época, da cultura da nossa época, está muito ligado à cultura da nossa época, uma cultura totalmente individualista, né? Cada um por si, Deus por todos, e esse sentimento de comunidade, ele vai desaparecendo nesse cristianismo, algo que você não encontra nem na Bíblia e nem na história do cristianismo, que são duas fontes aí que nós olhamos, né? Que é a palavra de Deus e a história do cristianismo, como Deus tem guiado a sua igreja ao longo das eras. Esse movimento desigrejado, claro que tem vários tipos de desigrejado, na verdade. Tem aqueles que não têm, realmente, eles não estão em cidades que não existe igreja bíblica, eles estão cheios ali de igrejas corruptas, igrejas hereges, seitas, e eles não encontram uma igreja reformada, não encontram uma igreja séria, bíblica, e eles são forçados aí a estar fora da igreja. Existem aqueles desigrejados dentro da igreja, né, que, por exemplo, membros da congregação que compreenderam o evangelho, eles perceberam que eles não têm uma igreja de fato. Eles estão indo na igreja, mas não têm uma igreja de fato. Não estão em torno, não faz parte de uma igreja centrada nas escrituras. As pessoas que frequentam aquilo ali não são pessoas regeneradas, não sequer conhecem o evangelho. E tem esses que você falou aí, que são os revoltados, né? Então, eu acho que esse é o mais complicado, que eles viram o problema onde estão, então agora eu vou seguir uma carreira solo, como se isso fosse possível. Isso não é possível para um cristão de fato. Eu não acredito que um cristão de fato tenha esse sentimento, e se ele tem esse sentimento, o Espírito Santo o Senhor vai repreendê-lo, vai exortar, né? Porque a única maneira de nós, e isso foi um dilema muito grande, maiormente agora na pandemia, que muitas igrejas aí fecharam por conta da pandemia, e teve vários pastores sérios, eu não estou falando desses corruptos aí, eu estou falando de pastores sérios que entrou num debate se eles poderiam ou não fechar a igreja. E por que esse debate é tão sério? Porque estar congregado é um meio de graça. Sabe o que é um meio de graça, Jean? É o meio pela qual Deus usa para nos santificar. E quais são os meios da graça que Deus usa para nos santificar, de acordo com as Escrituras? É a leitura da Bíblia. Um cristão, ele não pode crescer em graça, em santificação, se ele não estiver se enchendo da palavra de Deus, né? Ele não pode ter uma vida de santidade, crescer na graça, se ele não tiver uma vida de oração. E ele não pode ter um crescimento espiritual se ele não estiver reunida com a igreja de Cristo, né? Com o povo. E eu não estou falando aqui, quando eu falo igreja, nós temos dois tipos de igreja. A igreja mística, aquela igreja invisível, que nessa igreja está incluso Paulo, Pedro, Tiago, Agostinho, os irmãos, os pais apostólicos, os irmãos do tempo da Reforma e os irmãos de hoje, em todos os cantos do mundo. Essa igreja mística, essa igreja o corpo místico de Cristo, essa igreja nós só vamos conhecer ela quando nós formos arrebatados, mas eu estou falando aqui da igreja local. Onde você mora, Jean? Eu moro em São Petersburgo. Então, aí em São Petersburgo, você tem que estar reunido com a igreja local de São Petersburgo, né? E Deus vai usar esse teu relacionamento junto com teus irmãos para promover crescimento espiritual em você. É por isso que desde lá de Jesus, você vai ver Jesus
ensinando os discípulos e depois ensinando os discípulos a fazer discípulo. E você já tem as primeiras comunidades em Jerusalém, você vê até no Apocalipse ali, Jesus escrevendo carta, mandando João escrever carta para 7 igrejas do Apocalipse. E o que eram essas igrejas? Não é templos, mas é povo reunido em Esmirna, em Pérgamo, em Éfeso. E a única maneira de nós estimularmos um ao outro em amor é estando reunido. A única maneira de nós exercitar paciência, misericórdia, amor, a única maneira de nós exortarmos e sermos exortados é estando dentro de uma igreja local. Uma vez que você está fora disso, você é alguém totalmente vulnerável a ser arrastado por toda sorte de vento, de doutrina. Você é alguém que, se você evita estar reunido com teus irmãos, em você o amor, se é que algum dia teve, o amor ele está totalmente esfriado. Você se amoldou à cultura da sua época, entendeu? Que é uma geração totalmente individualista. Isso não tem na história do cristianismo. Todos os sacramentos do cristianismo, ele é em comunidade, a ceia, o batismo, as coletas, tudo o que acontece, acontece no contexto da igreja local. Até o crescimento da igreja, ela é dada nessa unidade dos membros, unidade de membros. Então, essa ideia que as pessoas falam, eu sou a igreja, não, isso não é bíblico, você não é a igreja. Você é um membro da igreja, você é um membro do corpo, você sozinho não é a igreja. Então, você vê muita gente falando assim, eu sou a igreja. De onde você tirou isso? Isso não é verdade. Vamos levar o Isaac aqui para fazer as considerações aí. Isaac, os motores já estão aquecidos? Parece que no Brasil está um pouco frio, está meio friozento. Aqui tá fazendo 13 graus, de madrugada até chegando a 7, 8 graus, tá bem frio aqui. Pra gente tá frio na minha região. Então, eu faço minhas as palavras do Fernando. Esta ideia é uma ideia muito aversa a tudo que sempre se viveu no povo de Deus. Desde a antiga aliança, a gente vai ver que já existia esse sentimento de união, né? A gente vai ver Salmos, por exemplo, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? E esta ideia, ela perdura ainda nos tempos da graça, entende? O problema é justamente isto. Eu gosto muito de usar analogias e muitas pessoas, elas saem frustradas, tal como alguém que sai de um relacionamento com alguém, né? Com seu parceiro. Então, é muito comum você ouvir algumas frases, inclusive, extremamente sexistas, né? Para muitas que defendem aí o chamado feminismo, são às vezes extremamente sexistas também, quando falam, homem nenhum presta, entendeu? Mas por que ela pensa assim, né? Porque normalmente ela teve uma experiência ruim e ela atribui essa experiência ruim a todos os outros. Não é racional pensar assim. As pessoas não são iguais. As instituições não são iguais, entende? Então, é muito irracional você querer atribuir uma experiência ruim que você teve, entendeu? E tal como alguém que, de repente, gostaria de estar no relacionamento e hoje ele se priva disso porque ele atribui aquela experiência ruim a todos os outros parceiros ou parceiras, né? Falando aqui para ser um pouco mais amplo, você está, de igual modo, perdendo a oportunidade de viver algo de Deus para a sua vida, né? E falando no contexto que a gente está falando da igreja, você está permitindo, você não percebe isso, mas o efeito ruim da congregação cristã no Brasil e o veneno da congregação cristã no Brasil continua fazendo efeito em você. Você fala, eu estou liberto. Não está liberto, você está ainda sob o efeito desse veneno que impede você de viver em comunhão com o corpo de Cristo por conta daquela experiência ruim que ainda está latente dentro de você. Entende? Você precisa se libertar disso. Quando você se libertar disso, de fato, então você vai ter a possibilidade de viver em comunhão com o corpo de Cristo como você nunca viveu antes. Se é que você sempre congregou na congregação cristã no Brasil, que é a realidade de muitos, né? Então, só para concluir aqui, então, existe muito isso, né? As pessoas vivem experiências ruins, entendeu? Eu costumo dizer que você sair... Porque muitas pessoas também têm esse negócio. Muitas pessoas saem da igreja porque o irmão olhou torto para ele, porque, de repente, um fofocou dele. Isso não é motivo para ninguém sair de igreja, gente. Esse não é motivo. Porque se você for olhar para essas coisas, você não congrega com nenhum grupo. Porque nós como seres humanos, somos complicados. Se não fôssemos complicados, não haveria necessidade da Bíblia nos aconselhar a suportar-nos uns aos outros em amor, né? Então, se eu não quero fazer parte de um grupo porque eu sou
como é que eu posso, qual a palavra eu utilizo? Porque, de repente, eu sou intolerante, né? Não consigo perdoar o meu irmão, como a palavra me ensina, então existe aí um problema. Então, você ainda não recebeu o amor de Cristo, né? Porque quem tem o amor de Cristo, ele entende que nós somos seres humanos, que nós, primeiramente, somos falhos, e por conta disso, nós também devemos dar o perdão aos nossos irmãos. Então, motivo de briga, de intriga entre irmãos, não é motivo para sair da igreja. Agora, quando o problema está na liderança, quando você percebe que essa liderança é uma liderança fraca, entendeu? Na palavra, principalmente se não é uma igreja, às vezes nem sempre que a igreja não está nos trilhos significa que não é igreja. A gente vai ver isso nas escrituras, né? Tem igrejas com sérios problemas e ainda assim era uma igreja porque pregavam o evangelho de Cristo. Não é o que vai acontecer com a Congregação Cristã no Brasil, por exemplo, e outras seitas, né? Então, o que acontece? Uma vez que você nota que a liderança não está comprometida com a palavra de Deus e que são falsos ensinadores, falsos profetas, e você se decepciona, entendeu? Normalmente as pessoas elas vão atribuir esta decepção para com esses líderes a todos os outros. Aí vem aqueles velhos jargões e aquelas velhas generalizações. Pastor é tudo ladrão, entendeu? Todo grupo que recebe algum tipo de contribuição tá visando enriquecer, entendeu? E isso, de novo, volta para aquela irracionalidade que eu mencionei atrás, que você está fazendo uma coisa muito séria. Você, em primeiro lugar, você não pode falar de todos se você não conhece todos. Você corre o risco e você provavelmente está cometendo falso testemunho, que é extremamente abominável a Deus. Você precisaria conhecer todos os grupos para poder dizer que todos os grupos, de fato, são assim. Esse já é um problema. Você já está correndo um sério risco e cometendo um sério pecado, né, se você faz isso. Em segundo lugar, nós temos que ter em mente também que, porque assim, esses dias, inclusive, eu estava falando com alguém nos comentários do meu canal, e a pessoa falou, os líderes, nós não precisamos de líderes religiosos. Todos os líderes são, como que ela falou, acho que enganadores e tudo mais, né? Aí eu fico me perguntando que Bíblia que esses irmãos têm lido. E eu não estou falando aqui com ar de deboche, nem nada, mas, gente, vocês precisam ler as Escrituras. Jesus Cristo era o quê? Jesus Cristo não era um líder? E Jesus Cristo, ele escolhe 12 pessoas, entendeu? 12 apóstolos, e eles eram seus discípulos. Por que eles tornaram discípulos de Cristo, aqueles apóstolos? Porque Jesus, como líder, estava formando outros líderes para darem prosseguimento no trabalho que ele fez. E assim a gente vai ver que também o próprio Jesus Cristo, lá em Efésios 4, vai falar isso, deu uns para apóstolos, para pastores, para doutores, ou seja, como é que eu posso dizer que não pode haver um sistema, uma igreja, um ajuntamento de irmãos em que haja liderança, sendo que a Bíblia diz que o próprio Cristo instituiu esta igreja com uma liderança e com dons para que nós possamos nos edificar uns aos outros em amor. Então, realmente, para concluir minha fala aqui, é uma ideia muito aversa às Escrituras. Em nenhum momento você vai encontrar nas Escrituras de que é possível você servir a Deus sozinho. Se você me perguntar, Isaac, eu preciso ir para um templo? Não. Eu preciso de estar num grupo de cristãos congregando para ser salvo? Não. A salvação é através de Cristo. Mas é muito esquisita a ideia de que você consiga servir a Deus sozinho, sendo que o próprio Cristo, porque o congregar-se faz parte do todo, entende? Isso que as pessoas não entendem. Então, é estranha a ideia de que você possa ser membro do corpo de Cristo sendo separado, porque a analogia é perfeita. Se você é membro, você está junto, não tem como a perna estar para um lado, o braço estar para o outro, né? Aí já vira uma confusão danada, entende? Então, realmente, não entrando no mérito de tem que estar numa denominação, tem que ser a denominacional, tem que ser um grupo pequeno, um grupo grande, essas são questões que a gente poderia falar em outra oportunidade, mas o cristão, ele deve estar em comunhão com o corpo de Cristo e relacionando-se com este corpo, para que ele possa exercer o amor ao próximo, para que ele possa se edificar um ao outro em amor e para que os dons de Cristo, que Cristo deu à igreja, possa contribuir para esse aperfeiçoamento dos santos até que Jesus Cristo volte. Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.